E aí, galera, tudo beleza? Pessoal, é o seguinte, vamos entender aqui agora o processo de Data Warehouse. Na verdade, vamos entender todos os componentes, né, de maneira interligada aí que compõem um ambiente de BI, um ambiente de Data Warehouse e como que esses componentes, né, interagem aí para, no fim das contas, trazer aí o apoio à tomada de decisão, né? Então, vamos lá, processo de Data Warehouse, né? Processo de Data Warehouse. Vamos lá, pessoal. O que seria primeiro aí o processo de Data Warehouse, né? O processo de Data Warehouse, na verdade, ele é aí aquele processo que vai englobar as tecnologias associadas, as ferramentas, né? Os repositórios, os mais diversos componentes relacionados aí à tomada de decisão, né, o apoio da tomada de decisão para que os gestores consigam melhorar as suas decisões, tomar decisões de forma mais rápida, etc. Né? Isso aí inclui desde ferramental ETL, o próprio Data Warehouse, Data Mart, ferramentas OLAP, mineração de dados, sistemas de suporte à decisão, né? Sistemas de relatórios, sistemas de informações, etc. Então é um conjunto bem grande aí de componentes que vão auxiliar justamente essa tomada de decisão, né? E aí esse processo ele pode ser mapeado nessa figurinha aqui que a gente vai detalhar, porque é muito importante, tá? Presta bem atenção agora nesse detalhamento, porque aqui está o corpo, o core, né? Do processo de Data Warehouse e a relação de todos os elementos. Então é muito importante que a gente entenda onde que, né, onde que figura aí cada um dos componentes desse processo de Data Warehouse ou do ambiente de BI, né? Então eu vou colocar na tela aqui para a gente discutir a figurinha aí com bastantes detalhes, né, pessoal? Primeiro é o seguinte, pessoal, né? O Data Warehouse, né? Ele é um repositório de dados que tem a característica da integração. O que é que significa isso? Que as fontes de dados, né, que são utilizadas para trazer os dados para dentro desse repositório são as mais diversas possíveis. Então, o primeiro componente que a gente pode observar aqui, ó, são as fontes de dados. Aí nós temos sistemas RP, sistemas legados, sistemas POS, sistemas web, dados externos. Então, as fontes de dados, né, elas são as mais variadas dentro da organização. E é dessas fontes, né, que os dados serão extraídos para serem centralizados aí no nosso Data Warehouse. Então, o primeiro componente aqui nessa figurinha, né, nesse processo, são aí as chamadas fontes de dados, que são diversas. Beleza? Ok. Para que esses dados sejam jogados, sejam carregados aí para dentro, né, do Data Warehouse, eles passam por um processo. Que processo é esse? É o processo de ETL, pessoal. Processinho de ETL. Processo de extração, transformação e carga. Extract, Transform and Load, tá? Nesse processo, os dados, tá? Os dados que vão vir dessas diversas fontes, eles são extraídos, ou seja, o processo de ETL é responsável por selecionar esses dados e extrair, né, e buscar esses dados de lá, é responsável por transformar esses dados, pessoal. O que, que seriam essas transformações? Envolve aí um conjunto de fatores, na verdade. Envolve a limpeza de dados, esses dados podem ter ruídos, né? Envolve o enriquecimento desses dados com dados de outras fontes. Envolve uma redução dos dados, né, para evitar aí dados redundantes, etc. Então, o processo de transformação busca melhorar a qualidade desses dados que estavam nessas fontes antes de esses dados serem jogados aí para dentro de um Data Warehouse, antes de serem jogados para o ambiente multidimensional, né? E aí, depois que foi transformado, esses dados vão ser integrados e carregados para dentro do Data Warehouse. Nesse meio tempo aqui, pessoal, essa fase de transformação, tá? Ela pode ser realizada em um local temporário, né? Os dados vão ser extraídos das fontes de dados e eles podem ser jogados para a chamada staging area, né? Aqui, a staging area. E nessa área, tá? Nessa área de preparação, é que os dados serão transformados. Aí depois que eles forem transformados, eles vão ser jogados para dentro do Data Warehouse.
Isso aqui é opcional, tá? Pode ser, né? Já existe aí ferramenta, até em versão desse processo de de ETL, que é a chamada ELT. Aí na ELT você extrai os dados, você carrega esses dados para o Data Warehouse e dentro do próprio Data Warehouse faz a transformação em limpeza. Seria um pouco da inversão desse processo, né? Mas existe essa outra opção também, que seria a mais tradicional, né? De fazer a extração, a transformação numa área de preparação, numa área temporária, e depois carregar os dados aí para dentro do Data Warehouse. E aí nós temos o nosso Data Warehouse, então, com os dados, né, já limpos, já preparados, já organizados, para serem utilizados aí depois pelas ferramentas de análise, né? Aí vem só que esse Data Warehouse também tem os seus metadados associados, né, que são os dados descritivos, e pode ter um sistema de replicação, um sistema de redundância para evitar aí, né, de se perder esses dados. Bacana? Show de bola. Aí o que é que acontece, pessoal? Nós podemos trabalhar na análise de dados, né, diretamente, tá? Diretamente sobre esse Data Warehouse, né, que é o conjunto de todos os dados aí empresariais. Então a gente viria aqui para a opção sem Datamax e já iria para as ferramentas de visualização, as ferramentas de interface com o usuário, etc., de análise de dados. Só que existe uma opção que é trabalhar com os data marts, tá? O que são os data marts? São subconjuntos de dados do Data Warehouse, relacionados aí a um departamento ou a um setor, né, a um determinado assunto da organização. Então nós podemos ter esses data marts, que são esses pequenos repositórios, tá? O detalhe é o seguinte, aqui na figura está mostrando, né, o processo de derivação de data marts a partir do Data Warehouse. Só que também pode acontecer o contrário, ou seja, eu também posso primeiro criar os data marts e depois integrar, agregar esses data marts para formar o meu Data Warehouse. Não tem nenhum problema, né? O que acontece? Se eu criei primeiro o Data Warehouse e derivei os data marts, então as minhas ferramentas de visualização vão acessar os dados nos data marts. Se eu criei primeiro os data marts, depois agreguei o Data Warehouse, aí as minhas ferramentas de visualização vão trabalhar no Data Warehouse, tá? Mas existem aí as duas opções, né? Aí nós temos aí as ferramentas chamadas aplicações de visualização, que são as mais diversas, ó, relatório de negócio rotineiro, mineração de dados e mineração de texto, ferramentas OLAP, ferramentas dashboard, ferramentas web, né, sistemas web e aplicações customizadas. Para que servem essas aplicações? Justamente para permitir a análise e a visualização dos dados, né? Afinal de contas, a gente quer aí tirar alguma informação válida, trazer ali ao fazer alguma análise daqueles dados para auxiliar na tomada de decisão. Então esse, pessoal, é o processo aí, né, geral, digamos assim, de Data Warehouse ou o ambiente geral de Business Intelligence. Retomando, temos aqui as nossas fontes de dados, né, que são as diversas fontes de dados, olha só, sistemas legados, bancos relacionais, sistemas web, sistemas RP. Esses dados vão passar, né, por um processo de ETL, que vai fazer a extração desses dados, vai fazer a transformação com limpeza, redução, enriquecimento, etc., para que esses dados tenham a qualidade melhorada, né? Eles podem ter ruído, podem ter problema, podem ter dados faltantes, e depois carregados aí para o Data Warehouse, que é o nosso repositório central da organização, que tem ali todas as informações necessárias, todas as informações que serão utilizadas para a organização. As informações podem ser acessadas direto nesse Data Warehouse através das ferramentas de visualização, mineração de dados, né, Data Mine, OLAP, outros sistemas, ou nós podemos ter também a opção com os Data Marts, que são os repositórios, os subconjuntos de dados, né, dos Data Warehouse, que são aqueles repositórios departamentais, setoriais ou organizados por assunto. É uma divisão aí dos dados da organização. Lembrando que isso pode ser invertido. Primeiro eu posso criar os data marts, depois agregar no Data Warehouse, ou primeiro criar o Data Warehouse, depois derivar os data marts. Ou ter a opção somente com o Data Warehouse, né? Também sem ter aí os chamados data marts, tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês tenham, né, uma noção aqui geral, que vocês tenham um entendimento desse processo, porque isso aí com certeza
vai te ajudar a resolver muitas questões aí no contexto de BI e Data Warehouse.